Fala, guardião, tudo bem? Tranquilo? Agora treinamento 3 da página... Ih, não tem página. 55 da apostila de vocês. O título é Jesus e seus amigos. Eu acho que eu preciso repetir, é bom sempre lembrar que vocês se dirijam para um lugar silencioso, peguem a Bíblia, de preferência escrita aqui em papel, escrita em papel física, né? Não celular. Fiquem longe vão para o monte de vocês, igual a gente brincou na lição passada. O monte é um lugar reservado e silencioso, longe das distrações que os irmãos, ou pai, ou televisão, ou hoje em dia tem tantas distrações, né? Na vida de vocês, para que essas coisas não atrapalhem, beleza? Nesse treinamento 3, nós vamos analisar um aspecto da vida de Jesus que chama a atenção, também foi registrado provavelmente para que nós aprendamos com a vida dele. Inclusive, esse é o objetivo dessa apostila do terceiro bimestre, é identificar aspectos da vida de Jesus, não só com foco, também vamos falar sobre isso, mas não só no foco na morte e ressurreição dele, mas também da forma como ele viveu e cresceu como pessoa, Deus em forma de pessoa no meio de nós. Então, a identificar esses aspectos da vida dele que nos ensinam como agir como cristãos hoje. Se nós somos cristãos, até esse nome cristão vem do grego, né? Christos, que é o Messias. Agindo como cristão, nós vamos fazer coisas que Jesus Cristo fez. E nós vamos agir como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar hoje. Isso é ser cristão, é ser identificado com o nosso mestre, que é Jesus. Então, se eu sou cristão, eu me identifico com ele, eu vou olhar para a vida dele, que nós temos aqui registrado. Nós temos esse privilégio enorme de termos aqui registrado o que ele fez, quanto homem, e vamos olhar para essa vida e vamos imitar. Porque esse é o plano de Deus para nós, sermos felizes e sermos, como a gente viu, revolucionários, ainda que seja uma revolução interna, seja uma revolução de amor sem violência física, seja uma revolução que passa por meio de mudança de atitudes boas para os outros. Nós chegamos a comentar, inclusive, que isso era a forma de identificar, de ter uma identidade própria, diferente do que o mundo passa, sem necessidade de entrar numa crise existencial, de... meu Deus, quem eu sou? Eu devo mudar o mundo. Na verdade, a gente muda o mundo simplesmente pelo fato de ser cristão, porque o mundo é tão diferente, né? O mundo é tão mau, o mundo passa valores tão diferentes desses que a gente vai exercer. Mas nesse sentido, a gente vai ter uma identidade própria, vai marcar a vida de outras pessoas agindo como Jesus agiu. É porque essas condutas de Jesus não são muito fáceis, né? A gente precisa se esforçar, precisa correr atrás, precisa ter um empenho para ter isso, para agir assim. Vamos primeiro versículo, está em Mateus 28, 19, que diz assim. Pode cortar esse trecho. Eu procurando. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Inclusive é um nome bem bonito. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus tinha discípulos, ou seja, tinham pessoas que ouviam seus ensinamentos, as coisas que eles passavam e tentavam agir como ele agia. Isso é ser discípulo, e também nos envia para fazermos outros discípulos. Então, é aquele negócio, a gente imita Cristo e as outras pessoas vão nos imitar nas nossas atitudes ou vão ser influenciados por nós. Essa é, inclusive, a palavra-chave de hoje, né? Do treinamento 3. Outro versículo, na verdade é um capítulo, esse eu não vou ler com vocês porque ele é muito longo, é um pouco mais longo, mas é o de Lucas 12, que, resumidamente, mostra Jesus investindo tempo em comunhão com os discípulos. Então, Jesus, enquanto pessoa, Deus enquanto pessoa na forma de Jesus,
ele investia tempo conversando com as pessoas, entendendo as suas necessidades, se preocupando com elas. Isso é um ensinamento para nós, que nós devemos investir tempo com os os discípulos que a gente faz, né, para Jesus, com os nossos amigos, as pessoas a quem a gente influencia. Marcos 14, 32 a 42 também mostra, também um versículo, um trecho mais longo, que diz que Jesus ensinava através do exemplo. Ele influenciava pessoas. Mateus 5, de 1 a 2, quero que vocês leiam todos esses trechos, mostra que Jesus ensinava com suas palavras. De qualquer forma, Jesus tinha comunhão, ensinava com exemplo, ele tinha discípulos, eram pessoas que eram influenciadas por ele, e também influenciava por meio das palavras. As palavras têm um poder enorme, né? O que a gente diz influencia muito, a gente não tem noção de como isso impacta a vida das pessoas. Um elogio, uma coisa boa, falar uma palavra, dizer uma palavra carinhosa com o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, isso muda muito. Então, essa é uma maneira de influenciar que Jesus nos mostra, inclusive até orientando, você dizer assim para um amigo que está meio perdido, fala, não faça isso, tenta agir corretamente, não colhe, não estude, se dedique. Essas coisas influenciam e era a forma como Jesus utilizava para influenciar outras pessoas. Isso é ótimo e é o que a gente aprende. Outra coisa interessante na vida de Jesus, aqui na apostila está na página 56, é que tudo que ele fazia, segundo ele mesmo, é porque ele viu o Pai, Deus, fazendo, como vemos no texto de João 5,19. Vamos abrir aqui em João, rapidão. João, rapidão, 5,19. João 5,19 diz assim: Jesus lhes deu esta resposta. Ele estava conversando, estavam respondendo aos judeus que estavam perseguindo. Disse assim: eu lhes digo verdadeiramente que o filho, ele não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então, Jesus era clara identificação de Deus por meio da pessoa humana. A pergunta é: você é influenciado pelas pessoas, pelos seus amigos e conhecidos de maneira negativa, ou você é um influenciador? Porque nós, como cristãos, somos chamados a sermos os influenciadores. Nós somos chamados a ser luz nas trevas e não aquelas pessoas que são influenciadas negativamente pelos outros. Você tem que ser influenciador por meio do seu comportamento bom e não amigos ou conhecidos serem seus influenciadores, serem aquelas pessoas que influenciam vocês comportamento ruim. Outra coisa, vocês percebem, antigamente era muito questão de amigo que influenciava, mas hoje em dia isso aqui influencia muito, celular, televisão, esses meios de comunicação nos influenciam. Inclusive, por exemplo, se vocês passam muito tempo em redes sociais, vocês vão acabar querendo se tornar como as pessoas que estão ali nas redes sociais, se mostram. Será que isso é bom? Eu quero até, inclusive, que vocês perguntem para o pai, para a mãe, e falem assim: mãe, pai, o que você acha de eu ser influenciado por coisas que eu vejo nas redes sociais? É bom ou ruim? Eu, como cristão, eu devo ser influenciado por essas coisas? Será? Isso é uma coisa para vocês até discutirem aí entre família. A gente viu que Jesus era o influenciador. Será que é nosso papel ser influenciador por meio da nossa imitação do comportamento de Jesus? Ou sermos aquelas pessoas que recebem influências do mundo e faz igual ao mundo? Isso, inclusive, faz parte da construção da nossa identidade. Construção da identidade que a gente viu na lição 1. Beleza? Então, essa era o questionamento, a pergunta para a gente fazer, para discutir, inclusive em família, lendo esses versículos e vendo como Jesus agia, e com foco no tema desse treinamento de hoje, que é ser influenciador. Então, a letra de hoje é a letra I,
que significa influência, que vem de influência, influenciar os outros. Vamos orar e pedir para Deus para que sejamos grandes influenciadores do bem, mas não só do bem em si, mas do cristianismo, do ato de sermos cristãos. Sejamos influenciadores de comportamentos cristãos no mundo. Sejamos luz, sejamos sal. Beleza? Até a próxima. Valeu, guardião.